já disse, a gente vai passar a palavra agora para o doutor Carlos, né, para poder fazer as considerações também. Muito obrigado. Bom dia a todas as pessoas presentes nesse auditório, aquelas que nos acompanham remotamente. Eu gostaria de começar a minha fala agradecendo o convite que foi feito à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do Ministério Público Federal, para se fazer presente a essa audiência pública, cumprimentar também e parabenizar pelo seminário, que tem sido muito proveitoso, com palestras bastante profundas, bastante densas. Como o seminário abrange a audiência pública, ou seja, a audiência pública está inserida no contexto do seminário, eu vou pedir licença para não repetir aqui o que falei na abertura do nosso encontro. Quero cumprimentar a doutora Denise pela sua fala na abertura da nossa audiência pública, porque, não sei se tiveram todos a oportunidade de acompanhar, foi de uma densidade, de uma profundidade e de uma precisão brilhante. Parabéns, eu acho que é isso que nós precisamos ter aqui, um pouco de objetividade. Nós estamos, desde 8h30 da manhã, tratando desse assunto aqui. Não é? Eu disse na abertura algumas coisas, não vou falar sobre todas, mas acho que umas merecem. O Ministério Público, a exemplo da Defensoria, também é uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado. E ao Ministério Público cabe fazer basicamente 3 coisas: defender a ordem jurídica, defender o regime democrático e defender os interesses sociais e individuais indisponíveis. Só isso? Só tudo isso. E eu digo por quê? Porque, se formos olhar, a ordem jurídica significa defender a Constituição. E o que é que a Constituição diz? A Constituição diz que, no Brasil, graças a um pacto que foi feito em 1988, quando ela foi lançada, e o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o deputado Ulisses Guimarães, quando fez a promulgação, chamou-a de Constituição Cidadã, e, ao fazer isso, não o fez à toa. Essa Constituição diz que o Brasil não admite, primeiro, pena de morte. Segundo, o Brasil não admite pena de caráter perpétuo. Significa dizer que todas as penas no Brasil serão temporárias. Ela vai começar e ela vai acabar. Também não se admitiu penas de trabalhos forçados. Ninguém é obrigado a trabalhar forçadamente. Não admitiu pena de banimento, nem penas cruéis. Então, quando se fala de tortura, nós temos que lembrar que não há pena cruel no Brasil. E a República Federativa do Brasil, no artigo 1º, no inciso 3º, elegeu como fundamento de si mesma o respeito à dignidade humana. Significa, num resumo, e aí eu peço licença, a minha fala é sempre uma fala muito fora do quadradinho do jurídico, sem muita citação de termos jurídicos, mas a Constituição é de uma linguagem acessível a todos os cidadãos e as cidadãs brasileiros. Basta saber ler que é possível entender o que diz a Constituição. E, resumindo, ela diz o seguinte: olha, se você cometeu um crime, não importa qual crime você cometa, você vai pagar por esse crime com a sua liberdade. E só. Não é com a sua vida. Não é para sempre. Não é de forma cruel, nem você vai cumprir essa privação de liberdade de maneira degradante. Significa dizer, em outras palavras, ao perder a sua liberdade, você estará sob a tutela do Estado. E o Estado vai ter que lhe garantir saúde, educação, alimentação. E eu vou entrar em outros direitos: banho de sol, água potável, visitas familiares.
Porque, senão, quando a sua pena terminar, e ela vai acabar, mais cedo ou mais tarde, a sua pena vai acabar. Você será reinserido no contexto social. E se você não estiver bem preparado para ele, a sociedade perde e você pode voltar para o sistema prisional. E nós não queremos isso. Isso é o que deveria ser. Isso é o que deveria ser. Ah, mas o crime que ele cometeu foi horrível, ele matou uma família inteira, ele matou pessoas importantes, ele matou sem razão nenhuma, ele matou... Gente, quer matar essa pessoa? Muda a Constituição. Quer dar a ela uma prisão perpétua? Muda a Constituição. Quer fazer com que ela trabalhe forçadamente? Muda a Constituição. E esse papel é da sociedade. Nós, que somos operadores do direito, aí magistrados, membros do Ministério Público, da advocacia pública ou privada, enfim, de todo o conjunto de pessoas que trabalham dentro do direito, nós não podemos sair da Constituição. Eu não vejo aqui, pelo menos, me desculpe se houver algum, é do meu desconhecimento, eu não vejo aqui as pessoas que deveriam estar preocupadas com esse tema. E eu falo das pessoas públicas, os parlamentares federais, principalmente. Onde eles estão? Por que esse assunto não é do interesse deles? Eu quero, nesse momento, para além dos parlamentares federais, porque eu acho que a magistratura está muito engajada com uma mudança nesse cenário de coisas inconstitucionais, né, que a doutora Denise lembrou na sua fala, que é uma expressão, como eu disse pela manhã, do Tribunal Constitucional colombiano, que foi incorporada ao voto do ministro Gilmar Mendes quando tratou dessa questão, e disse para algumas pessoas, olha, esse tipo de evento é bom, mas a gente acaba fazendo mais do mesmo. Está todo mundo aqui sabendo o que acontece, está todo mundo aqui repetindo o que acontece, porque, ao acompanhar os peritos e as peritas do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, nessas inspeções que são feitas, em especial no sistema prisional dos estados, e eu faço com muito prazer, não por ir lá e ver as condições em que as pessoas estão, mas com a esperança de que esse trabalho dê algum resultado. Porque, vejam, teria que ser uma pessoa muito sórdida para sentir algum tipo de prazer nas visitas que nós fazemos aos cárceres. Teria que ter um gosto muito perverso para visitar as condições em que as pessoas privadas de liberdade vivem no nosso sistema prisional brasileiro. Mas a gente tem que ter uma esperança. A gente precisa fazer uma transformação social. E eu preciso conhecer a desgraça para poder trazer a graça. Se eu não conhecer a desgraça, eu não sei como ajudar a trazer a graça. E é como se eu precisasse conhecer as trevas para poder tentar ajudar a trazer a luz. E quando eu digo isso para poder mostrar que o estado do Tocantins, no seu sistema prisional, e eu fico a cavalheiro de dizer isso, porque disse para o secretário de Direitos Humanos e Cidadania, o estado do Tocantins tem um sistema prisional que não é um inferno, como é, por exemplo, o de Pernambuco, o do Rio Grande do Norte, mas está na antessala do inferno. Em proporções, esse barril de pólvora que temos no Tocantins é muito menor. Porque, afinal de contas,
4.300, 4.500 pessoas. O que é isso perto de um cenário nacional de aproximadamente 650, 700 mil pessoas privadas de liberdade? Nada. Mas, se não for bem cuidado, perderemos muitas vidas. E como eu li aqui, hoje pela manhã, vidas presas importam. E o nosso papel é esse, de procurar trazer um pouco de luz, um pouco de expertise nesse trabalho. E a audiência pública, e aí eu já vou começar a falar algumas coisas que eu acho que a gente precisa melhorar no sistema prisional do Tocantins, porque faz parte da audiência pública ouvir as queixas das entidades da sociedade civil, não é? E eu vejo aqui algumas pessoas dos órgãos públicos, e eu gostaria de trazer algumas reflexões e alguns pedidos para que a gente conste da ata dessa audiência pública, para que elas possam ser, esses pontos possam ser trabalhados pelas respectivas autoridades a quem cabe corrigi-las. A primeira delas, o primeiro ponto, é para a Defensoria Pública, que no próximo evento, quando se pensar numa audiência pública, não faça às 19 horas, faça às 14 horas. Esse auditório provavelmente vai estar cheio da sociedade civil, que é quem mais importa a gente ouvir é a sociedade civil. Porque, em alguma medida, os órgãos públicos, a gente pede uma audiência e, pelo nosso cargo, não pela cor dos nossos olhos, eles nos recebem, nos ouvem e tudo. Para a sociedade civil, é sempre mais difícil de vir para o setor público, onde é mais formal, as pessoas estão de paletó, gravata, as pessoas se sentem, às vezes, um pouco constrangidas de vir, trazer a sua fala, e isso à noite torna ainda mais difícil o comparecimento da sociedade civil. Então, se eu puder fazer essa sugestão com todo o respeito que eu tenho pelos meus colegas que muito me acolheram, que no calendário do quarto seminário, quando for feita a audiência pública, coloquem pela parte da tarde. Eu acho que pela manhã pode ficar um pouco cedo demais, a parte da tarde certamente eles estarão aqui e poderão voltar. E como a audiência pública é um momento de escuta, eu acho que quem mais a gente gostaria de ouvir é exatamente quem mais está invisibilizado, que é a sociedade civil. Então, esse é o meu primeiro pedido e o meu primeiro ponto. O meu segundo ponto é que a gente não abra mão dos direitos que os presos, que as pessoas privadas de liberdade têm pela Lei de Execuções Penais. As visitas familiares, as visitas íntimas, que a gente precisa, que a gente tenha uma alimentação de boa qualidade, água potável, saúde, educação. A gente precisa preservar esses direitos, e eu sei que estamos todos aqui ombreados nesse sentido. Quero também pedir, pela saúde mental dos policiais penais, que acabe, de uma vez por todas, o que ocorre hoje em unidade prisional, do sistema prisional do Estado do Tocantins, que é o turno de 4 dias por 12 dias de folga. A pessoa trabalha 4 dias direto, sem intervalo, sem dormir, sem ir para casa. E depois folga 12. Isso compromete a saúde pública, a saúde mental, do policial e mais, do agente penal, e mais, eu duvido que uma pessoa consiga ficar 4 dias acordado trabalhando em plantão. Eu duvido. Eu só posso admitir que esse tipo de rodízio seja uma fraude. Humanamente falando, ninguém consegue ficar acordado 4 dias seguidos sem ter comprometido a sua cognição, a sua paciência, a sua habilidade profissional. Isso é uma fraude com o sistema, uma fraude com a administração penitenciária, uma fraude com o erário do Estado, que é quem paga esses policiais.
Então, eu volto a dizer, são pontos que eu já disse ao secretário de Direitos Humanos e Cidadania e repito nessa audiência pública. O outro ponto que eu peço e faço questão de constar é que quando algum preso obtenha a sua liberdade provisória ou definitiva, que no ato em que ele deixar o estabelecimento prisional, lhe sejam devolvidos todos os seus pertences pessoais. Isto é uma violência sem tamanho, é uma violência ao direito mínimo de pessoa, de cidadão ou de cidadã, que essa pessoa que vai sair do sistema prisional merece. Merece o respeito. Merece sair do sistema prisional com um documento para se identificar no caso de vir a ser abordado minutos depois, quando estiver na rua. E outra coisa, não vai ser difícil de implementar. A gente sabe. Isso tudo está catalogado, está colocado direitinho, tanto que quando ele sai no horário do expediente, muitas vezes ele consegue sair com os documentos. Mas quando o alvará de soltura é dado fora do expediente, ou nos finais de semana, durante plantões, ele só é chamado, muitas vezes, para retornar à unidade prisional uma semana depois para pegar o documento. Então, é um pedido que eu faço para que as autoridades do Estado do Tocantins, responsáveis pelo sistema prisional, tenham esse cuidado de devolver ao ex-preso, porque ele já está com o alvará de soltura em mãos, os seus documentos pessoais. Eu estou me referindo a carteira de identidade, certidão de nascimento, carteira de trabalho. Tá certo? São coisas que eu peço. Eu ouvi dizer que um preso custa quase R$5.000 para o Estado do Tocantins por mês. Isso precisa ser analisado. Para ter as condições que nós constatamos nas visitas ao estabelecimento prisional, pagar R$5.000 para uma pessoa viver naquelas condições, deve estar havendo algum problema sério de superfaturamento de preso, assim, de despesa com preso. Então, eu peço que sejam observados os direitos que o preso tem pela LEP, Lei de Execuções Penais. Eu peço que a eles sejam dados tratamentos dignos de pessoas, sejam chamados pelo nome pelos policiais penais, sejam respeitados na sua identidade de gênero aqueles que assim se manifestam, sejam respeitadas as famílias quando fazem as visitas, sem aquelas inspeções ou vistorias ou baculejos, seja lá o que se diga, vexatórios, quando entram no presídio para fazer a visita aos seus familiares que ali estão, que lhes sejam dados aos presos uma alimentação adequada, que lhes seja permitido remir a pena pelo trabalho, remir a pena pela leitura, que lhes sejam dados o tratamento médico adequado. Muitos têm problemas de saúde que trazem consigo no momento em que são encarcerados. Que seja incluída nessa equipe multidisciplinar, cujo, nesse trabalho de cogestão, a gente sabe que está em fase de um novo contrato. Eu pedi ao secretário e peço de público aqui, um oftalmologista, para saber se o preso consegue ler. Porque não adianta dar o livro ao preso se ele tem uma deficiência visual que não é corrigida por meio dos óculos. Então, de que adianta dar ao preso a oportunidade de remir a sua pena pela leitura, se ele não consegue ler
por uma deficiência visual. É preciso detectar a deficiência visual, corrigir a deficiência visual e permitir a ele a leitura. Sabe por quê? Porque o que está preso é o corpo. O espírito não está preso. A alma não está presa. Assim como se entrega a Bíblia, dê ao preso um exemplar da Constituição para ele se ficar mais cidadão, para ele ler aqui, ver quais são os seus direitos. Ele vai reivindicar mais, que reivindique. Todos nós reivindicamos. A gente reivindica em casa dos familiares, a gente reivindica nos nossos círculos sociais dos nossos amigos e amigas, a gente reivindica no condomínio em que a gente mora, a gente sabe no condomínio em que a gente mora, a gente sabe do regimento interno do condomínio, da lei do condomínio, para reivindicar, não é para saber só aquela lei, não. Eu quero saber quais são os meus direitos, e quais são os direitos que o preso tem quando entra no estabelecimento prisional. Quem é que diz para ele quais são os direitos que ele tem? Ele não tem direito? Tem. Mas quem diz para ele? Eu não vi nenhum protocolo de entrega aos presos dizendo, olha, o senhor vai estar aqui, a senhora vai estar aqui, e existe essas regras que o senhor tem que cumprir, a senhora tem que cumprir, mas também tem esses direitos que nós vamos cumprir em relação ao senhor e à senhora. Eu não vi. Eu não vi. Então, que se dê esse tratamento mais humano às pessoas privadas de liberdade. E, como eu disse, nós estamos num momento de escuta. E eu gostaria de finalizar por aqui. Eu teria muito a dizer, mas acho que não é o momento. Já é tarde da noite, nós estamos aqui. Eu sei que tem gente aqui que deve estar com muita vontade de falar, e eu estou com muita vontade de ouvir. Por favor, quem estiver aqui da sociedade civil, das famílias, das associações, sei lá, das igrejas que acompanham as pessoas privadas de liberdade, por favor, façam uso do microfone, falem até amanhã pela manhã. Eu estou aqui, todos nós estamos aqui para ouvi-los. A gente precisa saber o que acontece pelo lado de vocês. Não é pelo lado dos agentes penitenciários. A gente quer ouvir o que eles têm a dizer também, não tem problema nenhum. Mas eu acho que esse lado a gente conhece mais. O lado que a gente não conhece, ou conhece menos, é o lado de vocês. Eu vejo aqui que tem até criança que foi trazida aqui à noite, porque certamente não teve com quem ficar. Não é? E a gente, então, eu tenho certeza que no 4º seminário a Defensoria Pública vai fazer a audiência pública num horário mais acessível à população, e a gente vai conseguir colocar muito mais gente aqui. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Significa que vocês se importam com as pessoas presas. Significa que vocês se importam com a condição de cárcere das pessoas que estão privadas de liberdade. E para nós é uma alegria muito grande em ouvi-los. Tenham isso em mente. Nós queremos ouvi-los. Tá bom? Obrigado.